Você já vende e vende bem, mas o lucro continua imprevisível, os contratos continuam imprevisível, fatura, mas a margem não acontece. Essa mensagem aqui é para você. Seja porque você ainda não tem previsibilidade comercial real, ou porque fatura muito e sobra pouco no caixa, ou porque já chegou num teto invisível de lucratividade que ninguém te ajuda a romper. O que você está prestes a ver, vou te explicar aqui, não é um hack, não é uma formulazinha de palco, mas sim uma estrutura que organiza, blinda e escala o lucro com inteligência, controle e previsibilidade comercial no seu negócio. Veja, eu criei a Arquitetura Vem, depois saí de uma dívida de 680 mil e construí dentro da indústria esse modelo, essa arquitetura de lucro previsível e validado em vendas complexas. Como eu disse, não é fórmula de palco, não é teoria, também não é um funil de venda da moda. VIN significa Venda Industrial Neural. É um segmento da metodologia venda neural que assume a premissa que todo ser humano, o decisor, ele é um ser racional, com reflexos emocionais e conexões relacionais sociais. E justamente na intersecção entre racionalidade, estrutura e conexão humana, é aí que o lucro real acontece, principalmente em negócios B2B. Estou mais de 2 décadas nesse mercado. E o que eu vejo é um padrão. Eu descobri que a grande maioria dos negócios, né, de vendas complexas B2B, a grande maioria vive preso um desses 3 cenários aqui. O primeiro cenário é a falta de previsibilidade comercial, ou seja, a grande maioria das empresas até gera contatos, leads, novos clientes, tem até oportunidade ali no pipeline, mas não consegue fechar contratos com previsibilidade, com consistência. Eu vejo, quando eu analiso ali a parte financeira, que é o famoso pico de vendas e vale de faturamento. E quando isso acontece, geralmente trava o caixa e mata a confiança da equipe. E aí é justamente nessa situação que entra a primeira etapa, a primeira fase da VIM, da arquitetura VIM, que é a máquina de fechar contratos e pedidos. Ou seja, essa máquina ela reduz o ciclo de vendas complexas, transforma, né, interesse, caixa real para o negócio e, finalmente, gera uma rotina de fechar contratos e pedidos com previsibilidade. Já no cenário 2, a gente está falando do cenário de fatura bem mesmo, mas não lucra. Faturamento alto, lucro zerado, ou ainda pior, no negativo, fica no prejuízo. Talvez você até esteja vendendo bem, mas o dinheiro no final do mês, ele não aparece no caixa. Seu modelo de negócio tem margem apertada, a sua rotina operacional tem demanda de retrabalho alta, existe erros operacionais que ainda não foram resolvidos, e muitas vezes, na falta de comunicação entre essas principais áreas que geram previsibilidade de lucro no negócio, toma-se muitas decisões que custam caro. Muitas vezes o negócio cresce no faturamento, mas não vê resultado real no caixa no final do mês. E é justamente aí que entra a máquina de blindar lucro. 3 protocolos, 7 protocolos na primeira fase, conecta, implanta, né, mais 3 protocolos. Já estamos falando tal de 10 protocolos. E aí o que acontece? Você transforma faturamento em lucro previsível no caixa. Agora você tem lucratividade. Agora, peraí, cenário 3. Peraí, agora eu tenho faturamento, tenho lucro, mas agora o meu lucro está travado, Cauê. Eu cheguei num teto invisível. Ou seja, você já está no bom nível. Você já tem ali uma margem de lucro. Legal, uma conquista. Máquina 2 está funcionando. Mas agora você realmente sente que você poderia ir mais.
e você vê um teto de lucratividade invisível, você não consegue romper esse degrau, né? Esse próximo nível. E ninguém consegue te ajudar. Todo mundo vê, mas ninguém consegue explicar por que que isso acontece. Tudo funciona. A operação funciona bem, o financeiro funciona bem, o comercial funciona bem, máquina um, 2, funcionando. A 3, que é a operação, ela também está funcionando, mas o lucro não aumenta. É como se existisse realmente uma barreira ali invisível que ninguém consegue explicar por que que ela existe e muito menos como é que faz para romper essa barreira. E é justamente nessa situação, tá? É aí que entra a fase 3, que é a fase final da implantação da arquitetura BIM. É a máquina de lucro previsível neural. Essa máquina, lembra? Ela tem a premissa da venda neural, ou seja, seres humanos são seres racionais, com reflexos emocionais e conexões relacionais, sociais. E essa máquina, ela ativa a inteligência operacional, controle entre comercial, financeiro e operação e cria, né, constrói novas fontes de receita e lucro dentro da estrutura que você já tem hoje. Deixa eu trazer aqui para você, mais de 20 anos, né? Mais de 2 décadas nesse mercado. O que que está acontecendo, né? Eu vejo que a grande maioria das empresas, quando está numa situação desses três cenários, tá? Geralmente adota algumas estratégias. Primeira, corre atrás de mais clientes. Vamos trazer mais contatos, vamos atrair mais leads, investe, né, mais em anúncios publicitários, forma, né, ou contrata mais vendedores, forma time de vendas. Mas mesmo com toda essa estratégia acontecendo, o lucro não vem com volume. Caramba, o que está acontecendo? Sabe por que o lucro não vem com volume? Porque lucro vem com estrutura. Lucro vem com controle, lucro vem com arquitetura. E é exatamente isso que a arquitetura Vim entrega. Uma espinha dorsal neural para transformar vendas complexas em lucro previsível. Sem modismo, sem atalhos. Contratos previsíveis, margem previsível, lucro, escala de lucro previsível. Então é o seguinte, se você já tem uma operação, né, já tem um negócio, B2B, já tem vendas, mas quer finalmente estruturar que gere previsibilidade na hora de fechar contratos, na hora de fechar pedidos, que o faturamento, tudo que seja faturado, tenha, né, desde margem, desde dinheiro, no caso, deixe lucro no caixa todo mês, isso com controle total, você vai fazer o seguinte, aqui embaixo tem um link. Você vai ver todo o detalhamento de como é que você faz para aplicar a arquitetura Vim no seu cenário. Sendo ainda mais claro possível, qual que é o primeiro passo para você instalar a arquitetura Vim, que é a máquina de fechar contratos Vim.